Eu sou Verônica Pacheco, jornalista, assessora de imprensa da Toda Comunicação e hoje estou aqui como host do podcast É Vero. E vou entrevistar meu grande amigo, Christian Comete Fernandes, da Multiserve. E o título de hoje, nós estamos aqui na Orbe, no estúdio muito bom, aqui pertinho da PUC. É um estúdio de podcast maravilhoso, faz muito sentido vocês virem aqui conhecer, para também fazer isso como nós estamos aqui, para você ter o teu podcast, para você ser entrevistado, como o Cris também aceitou aqui o nosso convite. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. A gente vai conhecer um pouquinho mais da vida dele, um pouquinho mais da história dessa empresa e vamos entender um pouquinho mais. A gente vai estar falando de construção civil, de reparos, de obras. Então, a gente deu o título desse episódio de Do Caos à Confiança. Como transformar obras, reparos em experiências positivas. Bom dia, Cris. Tudo bem? Bom dia, Verônica. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Fazer parte desse episódio maravilhoso, falar desse tema que é importante na vida das pessoas, a reforma. Isso aí já era um assunto, uma polêmica muito grande, né? Com certeza. Porque tem muita gente que às vezes ela quer reformar, tem vontade, mas você falou do caos à confiança. Ela pensa no caos e ela fica protelando isso, porque ela já imagina naquele ambiente caótico, né? Mas vamos abordar esse assunto aí e eu tenho certeza que no final do nosso podcast, nossa entrevista, muitas pessoas vão mudar de ideia. Com certeza, tenho certeza disso, porque a história dele é muito boa. Então, fica aí para você conferir, porque vale a pena. Eu já conheço o Cris de outros carnavais e já ouvi essa história dele algumas vezes e vale super a pena. Christian, você nem sempre foi o marido de aluguel, né? Que é hoje. O que você fazia antes de entrar nesse mundo das obras e da manutenção? Conta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá, né? Bom, eu vim de uma família humilde, não sou paranaense, sou mato-grossense. Vim de Cuiabá e vim para cá, eu tinha 16 anos de idade, para Curitiba aos 16 anos de idade. Como você falou, nem sempre fui desse universo da construção civil, né? Tem um amigo meu que fala que eu sou a personificação do marido de aluguel. Uau! Né? Eu gostei do tema dele, né? Porque claro. Lá em casa, né, até surgiu um quezinho assim, não vou te alugar para ninguém não. Né? Adorei. Então eu... Já é rara, né? Já é rara, a gente mantém. Mas como que eu entrei nesse universo da construção civil, da manutenção, dos reparos, né? De formação eu sou contador. Bem nada a ver, né? Sim, concordo. Mas minha última formação acadêmica foi contabilidade. Atuei um pouco nesse mercado, gosto, mas eu venho de uma família de italianos, onde eles abordavam muito a questão de oportunidades. Legal. Algumas oportunidades a gente precisa pegá-las de frente quando vem, né? Uhum. Meu avô, ele falava que oportunidade é igual uma bola, e se você não pegar ela de frente, ela passou, entrou na rede, é gol, já era. Você não pega mais, né? Uhum. Meu bisavô, que eu tive a oportunidade de me criar também com meu bisavô, ele falava que a oportunidade é um cavalo encilhado. Ou você pula em cima na primeira vez que você tem a oportunidade, já era. E eu vi uma oportunidade nesse ramo. Por quê? Na contabilidade eu não tive a oportunidade de ter o meu próprio negócio. Antes mesmo de eu ter algum negócio, eu comecei como funcionário, né? na própria faculdade. Uhum. Né? Tive excelente oportunidade quando estava na faculdade em contabilidade. Meu próprio professor, eu não sei se ele notou alguma questão em mim ou se ele tinha dó de mim, porque eu dormia muito na aula. Eita. Por que isso? Vamos lá, calma aí, deixa eu explicar, né, gente? Uhum. Eu era motorista profissional nessa época da faculdade. E eu acordava muito cedo, eu saía de casa às 5 da manhã, e eu ia direto para a faculdade. Então, quando chegava por volta das 10, 10 e meia, eu já estava só o fiapo, entendeu? Não tinha mais nada para esperar de mim. Uhum. E às vezes eu acabava dando um cochilo. E tinha um professor meu, o nome dele é Jerônimo Mendes, ele é proprietário da JJA Consultoria, né? E um dia ele chegou para mim e falou bem assim, no final da aula, né? Ele falou bem assim, espera um pouquinho. Uhum. Aí eu falei, pronto. A gente sempre acha que é negativo, nunca acha que pode ser positivo, né? Falei, pronto, vai ser agora, né? Porque justo na aula dele eu dei uns cochilos, né? Uhum. E aí ele perguntou, o que você faz, Christian? Porque eu tenho notado que você chega para a aula cansado, né?
você está cansado, sua fisionomia está desgastada, o que você faz? E eu expliquei para ele, né? Ele parou, balançou a cabeça, ele tirou um cartão do bolso, eu lembro como se fosse hoje. Ai, que legal. Ele tirou um cartão do bolso e falou bem assim, faz uma visita nesse endereço. Só que não tinha o nome dele no cartão. Só tinha o nome da empresa e o endereço. Aí eu falei, professor, tudo bem, eu até posso fazer, mas eu acho que para mim não rola. Aí ele falou bem assim, mas por quê? Eu falei, por causa do salário. Eu falei, se eu for começar hoje num negócio novo, eu tenho que começar lá embaixo, professor. E, obviamente, o salário também vai ser proporcional à minha experiência que eu estou adquirindo ali, né? Eu falei, hoje eu tenho família, né? Nessa época eu tinha uma filha que ela estava com 6 meses de vida, Uau. minha menina. Eu falei, então não dá, professor. Aí ele, mas vai assim mesmo. Por consideração e respeito a ele, eu fui. E aí, para minha surpresa, quando eu bato na porta, quem me atende? Ele? Era ele. Eu não sabia que a empresa era dele, né? Que o escritório de contabilidade era dele. E aí ele me chamou para conhecer o escritório e falou bem assim, olha, eu queria que você viesse trabalhar comigo. E ele falou bem assim, e a proposta que eu tenho para você é o seguinte, eu cubro o seu salário. Uau. E eu ainda falei, puxa vida, né? Oportunidade. Não pude perder essa oportunidade. Claro. Né? Agradeci de modo muito espetacular ao meu antigo patrão que eu tinha como motorista, né? A gente ainda tem uma amizade muito grande. Eu sempre saí dos lugares de onde eu passei com a porta aberta. Se honrado, né? Acho que é importante a Exatamente. gente honrar o patrão, o cliente e tudo mais. Aquela Exato. pessoa que te deu antes. E eu fui para contabilidade. Mas eu também recebi a mesma oportunidade no ramo da construção. E essa oportunidade ela veio na pandemia. Porque na pandemia, os negócios acabaram ficando comprometidos em algumas áreas. Sim. Né? Muita coisa fechou, muitos clientes não conseguiram manter os seus negócios. Né? A gente sabe os impactos que isso teve. Né? Até hoje a gente ainda vê. Né? Até hoje, muita gente não se recuperou. Exatamente. E foi onde eu comecei. E eu lembro, eu tenho assim, um agradecimento especial para fazer para um amigo meu, né? O Sérgio, o nome dele. Ele chegou para mim e falou assim, Cris, você não quer pintar meu apartamento? Aí eu falei, mas não é minha área. Aí ele falou bem assim, mas se você pintar o meu apartamento igual você pintou a sua casa, para mim tá ótimo, excelente. Eu fui. Claro. Né? Eu não tinha base de preço, eu não sabia precificar nada disso, eu só me baseei por algumas coisas, Mas liguei ganhou para algumas dinheiro. pessoas e fui. Ele gostou e ele começou a indicar. Uau. E aí foi quando eu me vi, eu já não estava mais no mundo da contabilidade. E eu comecei com manutenções, comecei com reparos, mas as coisas foram crescendo, né? E aí foi assim que eu entrei nesse universo. Que legal. Como teu avô e como seu bisavô lhe ensinaram, né? Aproveitando Exatamente. as oportunidades. Aproveitar a oportunidade. Então, eu sempre tive uma frase comigo. Eu vi uma frase que é o seguinte. Se das oportunidades que você teve, você não teve sucesso, mas uma coisa você adquiriu, experiência. Claro. E a experiência ninguém tira de você. Né? Eu também gosto de dizer que eu nunca fracasso. Eu aprendo. Sim. Porque o fracasso é uma palavra tão baixa, tão chata, Exato. tão negativa. Então, eu gosto de olhar de um jeito positivo. Eu aprendi como não fazer. Então, eu coloco na conta da educação. Eu pago um preço por não ter conseguido aquilo, mas eu ganho em ter aprendido. Então, Perfeito. É isso mesmo. É um outro jeito de olhar, o mesmo ângulo. O mesmo ângulo de uma visão e uma maneira diferente de ver. Exatamente. Né? A mesma coisa com um ângulo diferente, perdão. Exato. E a gente como empresário, vamos lá, vamos ser bem realistas. Será que a gente não tem algum momento de baixa no mundo, nesse universo de empresário? Direto. Contei. E aí, o que você vai fazer? Vai abandonar tudo, deixar para lá? Não, simplesmente você olha para os números, você olha para aquilo que deu errado, vamos dizer assim, mas que você adquiriu experiência e agora não, esse caminho aqui eu tenho que tomar esse caminho diferente. Assim acho que é com todas as questões da vida, né? O que eu preciso fazer para resolver, Exatamente. Ou quais pessoas que eu posso acionar que podem me ajudar, ou como é que eu posso fazer melhor para ter Que um outro estratégia. resultado. Exatamente. E é uma selva, né? Sim. Uma selva. É isso mesmo. Eu estive recentemente na Bahia, agora a gente estava conversando aqui antes, né? E tive contato com a natureza. Aí tinha os macaquinhos, tinha até passagem tipo de pedestre para eles na estrada, sabe? Achei tão bonitinho, só que para os macaquinhos, né? E daí eu começava a olhar e falava, nossa, mas como é lindo isso. Eu vi até
uma apresentação de índio com a lua, que eles estavam fazendo para a lua cheia, sabe? Eu falei, é tudo tão orgânico, é tudo tão natural. E a vida também tem que ser assim, Sim. os negócios também tem que ser assim. Tá, acordei com dor de cabeça, hoje tenho podcast. Paciência. Passa um pozinho na cara, dá um Vamos lá, sorriso e vamos Toma lá. um Doril, a dor sumiu e ó. Entende? Não tem tempo ruim, não vou Exato. ficar chorando. Ai, mas hoje é meu dia de podcast, eu acordo com... Tudo bem, paciência, toma uma água e vai lá que você vai falar com grandes amigos e tudo mais. Isso Mas mesmo. parabéns pela positividade, pela posição e pela expertise em ter aproveitado, né, essas duas oportunidades Sim. grandiosas. Quanto tempo você está já na Multiserve? Bom, a Multiser, eu comecei com ela em 2019, exatamente na pandemia. Né? Claro que ela não tinha o corpo que tem hoje, não tinha a estrutura que tem hoje, mas hoje, né, eu estou com uma empresa bem mais estruturada, conto hoje com profissionais bem qualificados, né? Tenho uma equipe que me assessora muito bem, mas ela começou em 2019, né? E eu comecei como, né? Como você me perguntou no começo. Comecei com os reparos, com manutenções. Eu comecei atendendo um público de pessoas, nós vamos até falar um pouco mais para frente sobre isso, né? Sobre o nicho de mercado, o tipo de pessoas, mas com pessoas assim que queria um serviço de qualidade, com pessoas que preza por algo de capricho. Por limpeza, pelo Exatamente. detalhe. Por detalhes. E claro, a confiança ela vem em primeiro lugar. Em todo cliente que eu já atendi, eu percebi isso. A confiança era o que eles mais prezavam. A confiança e o capricho. Porque, afinal de contas, o cara tá na tua casa, né? E a casa pode estar vazia, mas é a tua casa. Sim. Ou ela pode estar com os teus objetos e a pessoa precisa cuidar. Precisa, né, arrastar uma mesa com cuidado para não arranhar, para não quebrar. Isso, exatamente. Vai pintar e vai sair, vai pintar um outra coisa que não precisava pintar, porque, né? Perfeitamente. Ou esquecer um cantinho. Tem coisas que eu olho em casa e falo, nossa, mas... Esse detalhezinho... Tipo, que porquice, eu não faria assim. Sabe assim? Você olha e fala, pra que aquilo? Sabe? Um pontinho, que pro cara pode não ser nada, mas que pra gente precisava daquilo. Faz a diferença. Faz a diferença. Então, esse capricho, essa dedicação no que você vai fazer, isso conta muito. Isso conta bastante. E foi assim que eu comecei a tomar espaço no mercado. Pelo capricho, pela dedicação, pela confiabilidade, por suprir a dor do cliente. É um diferencial, né? Exato. E vamos lá. E teve um momento marcante na sua vida que você teve que mudar completamente de direção. Uma obra que deu tudo errado. Você lembra desse episódio? O que aconteceu ali que te despertou essa vontade de fazer diferente? Oba, vem Olha. História por aí, hein? E se vem. Me lembro perfeitamente desse episódio. Não vou dizer que foi uma obra que deu errado. Não, ela deu super certo. Tá? Mas o episódio para me mudar de direção. É como você falou, às vezes a gente precisa parar de onde eu estou, olhar de onde eu já vim, o percurso que eu já caminhei e para onde eu quero ir. E às vezes aí nessa encruzilhada você precisa buscar ajuda. Então é esse contexto que eu quero falar, né? Não que essa obra deu errado. Olha, eu posso dizer ainda que eu não tive ainda uma obra que deu errado, tá? Mas é momento de eu me ressignificar nesta obra. Eu me lembro ainda, né? Onde foi, o cliente que foi. E o episódio aconteceu com um colaborador meu, que hoje é meu encarregado, né? Nós já estávamos quase terminando a obra, tá? E eu era assim, eu queria estar ali dentro. Eu não largava o osso de jeito nenhum. Ah, normal, o dono não quer ficar ali em cima do negócio. Exato, eu queria estar ali junto e eu colocava a camisa, vestia a camisa junto com eles e a gente ia para a briga igual. E é bom que dá o exemplo também, né? Exato, então eu trabalhava assim. Hoje, às vezes, para mim estar aqui com uma roupa diferente... É difícil, né? Então. Eu fico ali porque eu quero estar lá junto com eles, né? Uma que é o seguinte, talvez seja aquele controle, né? Eu acho que a minha personalidade é um pouco controladora. Normal. Eu gosto de ter o controle da situação e ver como as coisas estão saindo, né? Se elas estão andando conforme o meu planejamento. Mas eu tive que me ressignificar nisso aí. Eu tive que mudar um pouco a atitude, ver um pouco as minhas ideias. Por quê? Esse funcionário chegou para mim, Verônica, e falou bem assim, o patrão,
daqui 3 dias a gente termina essa obra, né? Aí eu falei, olha, pela minha estimativa, 5 dias. Se a gente terminar em 5, para mim tá ótimo. Aí ele falou, não, a gente termina em 3. Vamos dar um gás no pessoal. E em 3 dias a gente termina. Eu falei, legal, então bora. Só que aí ele virou e fez uma pergunta. Aí foi a pergunta que ela mexeu comigo, fez a reviravolta. Quando a gente terminar aqui, a gente vai para onde? Essa foi a pergunta que ele me fez. Boa. Mas e aí, Verônica, me fala. Eu estava ali dentro. Eu não estava fazendo prospecção. Eu não estava visitando o cliente. Eu não estava abrindo novos campos de trabalho. Genial. Eu estava onde? Lá dentro, junto com eles. Sim. Na execução. Na execução ali, no controle absoluto, né? Coisas do Christian. Controle absoluto das coisas. E isso me deu um calafrio assim de cima e embaixo. Imagino. Porque eu ainda não tinha a próxima obra. Sim. Entendeu? E acabar aquilo e você ficar cri, cri, cri. Você e ele, sim. Exatamente, eu tinha contatos, tá? Tenho hoje bons contatos. Estava começando também nesse mundo, porque essa obra em específica, ela foi a primeira obra com equipe. Ai, que legal. Foi quando Então estava bem no começo mesmo. Estava no começo, porque assim... Você não tinha um processo estruturado? Não, então. por 2 anos eu fiquei só. Né? Tive uma outra pessoa que trabalhou em parceria comigo, nas manutenções. Essa pessoa ela tinha uma especialidade que era móveis planejados. Ele era marceneiro de formação. Legal. Então, a gente atendia também esse nicho né, das pequenas reformas, as manutenções e os móveis planejados. A gente atendia esse nicho também. Mas eu recebi um serviço maior, onde eu precisei estruturar uma equipe. E foi onde os que estão até hoje. Legal. Começaram comigo nessa obra, né, estão comigo até hoje, já indo para o 3º ano. Uau, parabéns. E ele me fez essa pergunta. Hora de a gente terminar, onde a gente vai? Qual vai ser o próximo? Soco no estômago. Foi. Imagina. Aquilo, eu fiquei assim, voltei para casa e aquela noite eu fiquei pensando, onde eu vou levar eles? Eles estão... Exato. Porque é o seguinte, Adorei. Nesse universo, o que eles precisam? Apenas de serviço. Da diária, isso né? que eles Diária, querem, exatamente. Tá? Hoje eles trabalham comigo, assim, são meus colaboradores, faz parte da minha equipe, mas a preocupação deles é o próximo serviço. Não é nem preocupação, assim, em termos de finança, tá? Porque eu acho que hoje eu tenho uma relação muito boa com meus funcionários, que eles ficam tranquilos em relação a isso. Né? Até ontem mesmo eu saí com um deles. Com esse mesmo que fez a pergunta. Eu falei, hoje você vai trabalhar comigo. Né? Eu tinha pego uma manutenção para fazer e eu falei, hoje você vai comigo, porque tinha algumas coisas que eu queria ensinar para ele, diferente né, do que eles estão acostumados a fazer. E aí a gente recordou sobre isso. E ele falou assim, não, a minha preocupação não era com o salário, porque eu sabia que com você a gente estava tranquilo. Sim. Eu só queria, assim, ver qual que era o próximo passo da empresa. Sim, a logística. Exatamente, para onde que a gente ia, onde ia ser o novo trabalho. O que ia ser feito. Exatamente. E eu ainda não tinha. Então foi onde eu... Aí o que você respondeu a ele? Eu falei para ele o seguinte, quando a gente terminar aqui, eu vou dar 2 dias de folga para vocês, né? Porque vocês desempenharam bem o trabalho aqui. Excelente. Aí a gente vai começar o próximo. Excelente. Excelente. Foi a resposta que eu dei para eles. A única que veio. Não, foi a melhor de todas, porque você teve um gap, deixar o cara calmo, e você mostrou para ele confiança, e você ainda teve um intervalo para que você pudesse resolver o problema. Exato. 2 dias é tempo suficiente para você conseguir um outro cliente. Eu fui para casa pensando, e o próximo? Eu sou cristão. E eu cheguei em casa, dobrei meu joelho e falei, Senhor, manda o próximo. Entendeu? No próximo dia eu recebi uma ligação. Cris, você pode vir fazer o orçamento? E o orçamento foi fechado. Né? Eu prometi os dias, eles né, tiveram a folga deles. Sim. E eu já tinha o próximo para começar. Mas eu aprendi uma lição com isso. Onde era meu lugar? Na estratégia. Não onde eu deveria estar? No comercial. Eu posso estar lá junto com eles? Posso. Vez ou outra. Né? Devo estar acompanhando. Eu faço isso todos os dias. Se eu não consigo passar hoje para ver a obra que está sendo executada, mas amanhã eu estou lá. Né? Praticamente todos os dias, nem que seja por 1, 2, ou a parte da manhã ou a parte da tarde eu estou acompanhando a obra. Mas no restante do dia, eu estou no comercial. Estou fazendo uma reunião,
Tô No networking? no network, tô conversando com alguém, fazendo parceria com um arquiteto, conversando com um engenheiro, respondendo as mensagens de solicitação de orçamento, Fazendo um a um? fazendo, bora, por que não, né? Claro. Então, eu aprendi uma coisa. E com isso também eu fui buscar ajuda, né? A gente não sabe de todas as coisas, Graças a né? Deus, que daí a gente depende de outros. Exato. E por E isso eu fui tem... buscar ajuda. E hoje eu tenho uma empresa, né, a Plano Próspero, que me assessora nessa parte financeira e de estratégia, né? Beijo, Olha beijo para nossa amiga. É isso mesmo. Legal. Foi assim que eu... Então, assim, não foi uma obra que deu errado, mas foi um momento que me fez pensar para não dar errado. Cíntia, Sim. ela, Cíntia Godoys, que me assessora com essa parte, né? isso, ela faz o trabalho de planejamento financeiro. Então, ajuda a fazer precificação, ajuda a organizar uma porção de coisas. Isso é muito importante para os empresários de uma forma geral, né? Exatamente. Eu acredito que todos nós precisamos disso. E eu muito mais, porque eu estou começando, né? Eu posso 3 anos ainda está eu posso engatinhando. dizer que né? eu tô gatinhando ainda. Claro. Embora, assim, eu olhando de onde eu estava para onde eu estou hoje, tudo é a Deus, né? Que a gente tem que dar esse merecimento. Uhum. E as pessoas que estão ao nosso lado, a família, né? Que apoia muito, os amigos que também incentivam e os profissionais que estão ali para nos incentivar. Mas você não tem formação de contabilidade? Para você não é mais fácil fazer isso? De certa forma, sim. De certa forma, o que fica fácil para mim? Fazer a gestão financeira, fazer o fechamento, o fluxo de caixa, entender dos processos contábeis, né? É sim, nessa parte é mais fácil. Mas quando você cuida de uma pessoa, é muito mais fácil do que você tentar cuidar de você mesmo. Como assim? Vamos lá. Se eu vou prestar para você uma consultoria contábil para você, Uhum. tá? Verônica, eu, Cristian, estou prestando uma consultoria para você. Eu sei ferramentas que para você vai ser melhor do que eu tentar usar para mim mesmo. Ou seja, eu consigo enxergar o seu problema de uma maneira diferente do que eu mesmo enxergar o meu próprio problema. Entendi. A área dela, como planejadora financeira, ela tem mais ferramentas que você, como hoje. Exatamente. Exatamente. Eu olho os números, eu sei basear os números. Se você chegar para mim e falar, Cristian, minha empresa hoje está assim, assim, assado. Vamos dar uma olhadinha nos números? Olha, Verônica, eu acho que aqui você precisava melhorar. O seu tá saindo muito dinheiro aqui. Cuida com isso aqui. Mas quando eu olho para um problema que eu estou passando, né, aquilo me trava. Fica escuro. Exato. Entendo. Então, por isso que a gente precisa de outras pessoas. Isso é fácil. Por exemplo, um psicólogo, né? Uhum. Ele cuida da saúde mental de outras pessoas. Só que ele em si ele precisa ter um também. Claro. Entendeu? A maior parte dos psicólogos que eu conheço, eles falam, não, Cristian, eu tenho o meu psicólogo. Entendi. Faz sentido. É que nem a diarista. Eu relutei em ter uma diarista em casa. Uhum. Porque eu falei, imagina, eu faço uma Não, eu sei faxina fazer. ótima, eu sei Deixa fazer. comigo. A casa é minha, eu sei onde é que tem os buracos, né? Uhum. Mas daí eu comecei a pensar o tempo que eu gastava. Uhum. Qual que é o meu valor hora Sim. de trabalho? E onde você podia estar? E o quanto que eu, usando aquela mesma hora, trabalhando para mim, na minha empresa, eu ganho muito mais, paga a pessoa e ainda... E ainda você ainda sobra ainda. Isso ainda sobra, exatamente. E ela tem uma expertise que eu não tenho. Exatamente. Eu me lembro, eu estava com uma diarista ótima, só que ela tem fibromialgia, com mais idade e tal. Ela pediu para sair. Eu falei, ok, só me explica como é que faz, né? Aí eu fiquei uns 2, 3 dias com ela para entender como é que era o riscado lá, né? Aí, mas quis inventar. E ela me apresentou o bicarbonato. Né? Aí, eu, em vez de botar uma conchinha de café num baule, uma colherzinha, eu botei meio quilo num chão daqueles lisos, não sei como é que chama, sabe? Um chão de... porcelanato. Porcelanato, polido exatamente. ainda, né? Que você manchou tudo. Aí, eu olhava aquilo e passava pano e não saía, passava pano. Eu falei, meu Deus, eu vou riscar o chão inteiro. Falei, agora. Aí eu filmei o chão, mandei para ela. Falei, me ajuda, o que eu faço? Daí ela, passa água. Eu falei, já passei. Daí ela, eu falei, já fiz? Já fiz e nada. Daí ela falou, calma que eu tô indo para aí. Daí ela arrumou. E não riscou meu chão, graças a Deus. Então ela falou, quanto que você botou? Eu falei, botei
Meio saco. Eu queria limpar, sabe assim? Ela, não, você falou que é só uma colherzinha. Quer dizer, é um conhecimento que ela Exatamente. tem. E eu não tenho, que eu tava me achando que quanto mais produto eu colocasse, mais limpo ia ficar. Melhor limpeza você teria, né? Exato. E nem sempre é assim, né? E nem sempre é assim, exatamente. É a Então, técnica, né? aí hoje eu vejo a importância de você ter uma pessoa, uma secretária do lar, para te ajudar, porque você tem um ambiente organizado, um ambiente limpo. Você, final de semana, você pode descansar, você pode dar atenção para tua família, para o teu marido, para tuas plantinhas, para o teu cachorro, né? Você pode dormir enlouquecidamente sem problema, ler, fazer qualquer outra coisa. E é isso. Mas não que eu não saiba fazer. Eu não preciso fazer, porque tem outras pessoas mais qualificadas do que eu. Entendi. Vamos para a próxima. É curioso como, às vezes, uma dor vira missão, não é mesmo? Sim. Como foi esse processo de transformar uma experiência negativa em um propósito de vida? Adoro essa expressão, propósito de vida, e tem a tua cara. Essa foi uma dor, né, que eu tive. Né, o episódio anterior que eu contei para você. Foi uma certa dor. Um desespero. Um desespero, né? Eu falei, não, isso tem que ficar negativo, né? Isso tem que ser uma experiência positiva. E hoje eu tenho uma frase que eu falo para os meus colaboradores, que é o seguinte: eu tenho uma responsabilidade não só com eles, com a família deles. Sim. Então, isso para mim faz ter um propósito. Então, meu propósito de vida hoje é a família em primeiro lugar, né? A satisfação dos meus funcionários em me assessorando e a satisfação do meu cliente. Esse é o propósito que eu tenho. Legal. Oferecer para você, Verônica, ou você, espectador, quando contratar o serviço da Multicer, ter uma experiência. Porque geralmente hoje, tá, quando você fala em construção ou reforma, a pessoa se arrepia, assim, ela fala, meu Deus, ela já lembra. Algum episódio na vida dela, ela já se lembra. Algum trauma que ela passou, né? Talvez o construtor que falou para ela que em 10 dias, 15 dias estava pronto, e ele já estava vindo para 2 meses, né? Vinha uma semana e pulava 3, né? E aí, assim, né? Sempre as variadas desculpas, né? Eu já vi de tudo, né? Morreu o pai, morreu a mãe, morreu a tia, morreu o cachorro, o carro. Não parava as desculpas, né? Isso gera o que na pessoa? Um trauma. Sim. Né? Então, eu coloquei como propósito de vida isso. Tirar esse trauma da pessoa. É que nem Tá. o dentista. A pessoa Exato. não gosta de ir no dentista por causa daquele barulhinho. Ele já acha que aquilo vai doer e tal. E eu sei, e tem umas profissões que a gente evita gritantemente, mas é necessário. por um trauma. É ou não é? Aham. Por um trauma. E você está querendo mudar esse paradigma. Exato. Não só para tua empresa, mas para a área que Pras você pessoas, atua. para a área que eu atuo e até pras para os teus pessoas. concorrentes. Exatamente. Né? Então, o meu propósito hoje é oferecer um serviço de qualidade, um serviço com dedicação, a responsabilidade com o serviço que eu pego com o cliente. Tá? O cliente ele merece isso. E os meus funcionários também. Né? Legal. Você está fazendo um tripé aí que se junta muito bem, né? Que se orquestra. Você e a sua família, porque se você estiver mal, você não consegue ajudar ninguém. Você está preocupado com o teu funcionário, que, como você disse, há 3 anos começou com você e ainda está com você. Então, isso é interessante, porque você tem uma fidelidade. E com o teu cliente. Exatamente. Prestando um bom serviço, ele vai fazer uma recompra, ele vai te indicar para outros e isso vai virar uma espiral e você vai longe dessa forma. Com essa mentalidade, que você vê uma dor na tua área, que todo mundo pensa que construção é problema, todo mundo pensa que construção é sujeira, todo mundo pensa que construção é tempo a mais, né? E não precisa ser. Pelo menos na tua mão. Exatamente. Construção, no geral, ela já tem os seus percalços, né? A construção em si, ela já gera um pouco de desconforto. Ainda mais quando você contrata uma reforma morando dentro. E a maior parte dos clientes que me procuram hoje, eles me procuram porque eles falam assim, Christian, olha, fulano me falou que você tem uma reforma limpa. Olha, fulano falou que você oferece uma reforma com um toque mais inteligente. O que é isso? O que eles estão esperando? Ou seja, eu vou ficar dentro de casa, tá? Eu preciso morar aqui dentro. Recentemente, a gente terminou uma reforma no São Francisco de uma amiga nossa. E assim, era a gente começando a demolição e o caminhão de mudança descarregando. Estou sabendo, sei quem é. Então, foi um desafio enorme, né? Então, o que eu preciso aí? Eu preciso oferecer uma certa garantia e segurança para esse cliente, tá? Eu preciso conscientizá-lo de que essa reforma ela não vai ter
um aceleramento. Sim, o mesmo timing que teria se não tivesse móveis. Exatamente. Então, eu preciso conscientizá-la de que ela precisa ter paciência comigo, né? E eu também vou ter que ter paciência com ela, né? Porque não é fácil para a gente executar uma reforma, principalmente quando envolve demolições e modificação de ambiente com pessoas morando em casa. Mas também não é nada agradável para quem está morando. Sim. O pó, o barulho, a sujeira, né? O seu ambiente todo em transformação, né? Vou dizer assim. Eu tenho desculpe interromper, mas eu tenho uma releitura desse tipo de coisa. Eu já fiz muita mudança na minha vida. Morei no Rio de Janeiro e mesmo aqui em Curitiba, né? Vai para lá, vai para cá, vai para casa do pai, depois mora sozinha, depois vai para casa do namorado, depois, né? Casa e vai para outra casa maior e assim. E é um caos. Você ter que embrulhar as coisas, aí quebra, aí você perde, não acha, ou acha muita coisa também, joga fora, porque isso aqui eu não preciso, sabe assim? E faz doação, etc. Mas é muito chato você desmontar e depois ter que montar de novo. Só que eu penso que é uma passagem, um rito de passagem para uma coisa melhor. Sim. Então, assim, eu vejo aquilo não como uma dor, mas como um processo necessário. É como um remédio. Exato. Ele é amargo, mas ele vai me curar. Ele vai fazer bem para você. Exatamente. E ele leva um tempo. Né? Ele leva um tempo. Exato. Então, eu penso assim, em vez de eu ficar aqui reclamando que eu estou morando numa casa cheia de caixa, ou que eu não estou achando calcinha para eu pôr, sabe assim? Ou a minha escova de dente, ou um pano para eu limpar o xixi do cachorro, sabe assim? Eu fico pensando, não, calma, respira, Verônica. Daqui a pouco vai estar tudo legal. Daqui a pouco vai estar tudo no lugar. Daqui a pouco eu estarei morando numa casa melhor, num lugar mais bem localizado e vai estar tudo certo. Então, é só um rito. Então, assim, eu não vejo aquilo como uma dor, eu vejo aquilo como um processo. E daí isso me dói menos. E é como você tenta passar para o teu cliente para que ele sofra menos durante esse processo, pensando no benefício que ele vai ter pensando com o como resultado. Vai ser lá na frente. Exatamente, é isso aí. Então, a maior parte das reformas hoje que a gente faz é com o cliente morando. Tá? E teve uma que foi bem Oba, quero inédita, saber. Me conta, entendeu? me conta. Porque era apenas um único banheiro no apartamento. Putz. E a pessoa queria reformar o banheiro. Eita. Exatamente. Ela falou, Cristian, eu quero mudar esse apartamento todinho. Eu não aguento mais olhar para esse banheiro. E esse banheiro foi como eu recebi da consultora. Tá horrível. Eu quero um banheiro, assim, legal. Ela trouxe um arquiteto, o cara fez um trabalho fantástico para ela. Mostrou um projeto para ela, assim, de um banheiro top. Era um banheiro de 2,5 metros quadrados. Pequeno, mas com ferramentas certas, com materiais adequados, você dá uma amplitude. Você parece que é um banheiro enorme, tá? E ela falou, olha, eu já tenho meus 60 anos, eu já me aposentei, agora eu quero curtir a minha casa, quero curtir minha família, e eu quero entrar dentro do banheiro, Cristian, me sentir, uau! Sim. Foi a expressão uma dela. Cleópatra. Exato. E era um desafio, porque era o único banheiro que tinha no apartamento. Sim. Então, todos os dias, chegávamos de manhã, tira vaso, final da tarde, coloca vaso, prepara para ela tomar o banho com o banheiro em transformação, em demolição. Que loucura. Mas a gente fez. Que legal. É um desafio. É um desafio, mas a gente fez. Ela teve paciência, ela entendeu, nós entendemos também a dor dela. A dor dela era olhar para aquelas peças que já estavam ficando amareladas, aquelas cerâmicas, né, que já antigas, amarelado, aquele banheiro misto, metade, apenas o box, né, revestido de cerâmica, o restante de alvenaria e pintura, aquilo embolorava, né? Aquilo já estava incomodando ela. Sim. O teto todo embolorado, que nem era de gesso, era de PVC, né, assim que foi entregue para ela. Aquilo incomodava. Então, assim, ela não tinha satisfação naquele banheiro. Ela gostava do apartamento, ela gostava da localização do apartamento, da vizinhança. E ela não tinha para onde ficar, assim, uma semaninha? Não um tinha. Irmão, vizinho, um amigo? Não. Ai, eu tenho cara de pau. Eu ia pedir pro vizinho para eu tomar banho lá todo dia. O que ela fazia? Ela falava, Cristian, se eu precisar de alguma utilização do banheiro durante o dia, eu consigo usar o do prédio, tá? Mas à noite eu preciso do vaso, tá? Então, todo dia a gente fazia isso. E tentamos minimizar os impactos. Imagina, um apartamento
você vai ter que cortar cerâmica, vai ter que fazer pó, você vai demolir o revestimento, o reboco, tudo isso gera um caos, Um estresse. um transtorno, né? E você pode fazer isso de uma maneira que você diminui os impactos da sujeira, tá? Não é porque eu estou... Uma coisa que eu falo sempre para os meus colaboradores, não é porque nós estamos fazendo um serviço que envolve se sujar e sujeira que a gente precisa fazer um ambiente virar cena de apocalipse. Não, não precisa. Fechar a porta na hora que você for cortar a cerâmica. Isolar bem o ambiente, né? Isso a gente pode fazer. Mas isso são coisas que... Sim, na hora de você botar o preguinho, você bota um saquinho embaixo, Exato. sai ali, não precisa sair no chão. Mas isso são estratégias que envolvem tempo, tá? Envolve dedicação. Conhecimento. Envolve conhecimento. Boa vontade. Boa vontade, boa, entendeu? Aí tem um ponto fundamental que você tocou, boa vontade, né? E às vezes eu percebo que... E é todo um diferencial. É um diferencial. É todo um diferencial. É que nem oficina mecânica. Você não gosta de... Pelo menos antigamente, né? As oficinas... Quadro de mulher... Pôster de mulher pelada, um lugar sujo, as pessoas, né? Graxentas e suadas e um lugar o sem ambiente luz. sujo. Né? É uma coisa esquisita, mas era necessário. Aí eles perceberam que isso incomodava o cliente. Incomoda. Aí eles começaram a limpar, botar o uniforme, a obrigar que os funcionários fiquem asseados, minimamente possível, dependendo das possibilidades, né? E colocaram mais luz, tiraram aqueles posters e deixaram uma empresa, um negócio, Exato. um business, para que o cliente, para que tenha lá um lugar para ele sentar, um café, alguma coisa, como um negócio qualquer. Isso te passa o quê? Confiança. Confiança. Profissionalismo. E dentro disso... até a forma como os meus funcionários chegam no trabalho. Você não vai ver um funcionário meu chegando no seu trabalho com roupa de trabalho. Todos eles. Inclusive, isso já foi uma regra que eu passei. Falei, dentro do meu carro, vocês não entram assim. Claro. Certo? No meu carro, o carro da empresa, vocês vão trocados. A roupa de serviço é lá no serviço. A bota do serviço é lá no serviço. Entendeu? Terminou o serviço, a roupinha de voltar para casa, entra no carro limpo. Tá certo. E é assim que eles vão chegar na casa do cliente hoje. Que você muda uma cultura. Exatamente. Você muda um paradigma até para eles, de autoestima. Se valorizar. De valorização, exatamente. Exatamente. Fantástico. Uma coisa tão pequena, que é o detalhe que você faz no canto da casa do cara, você faz na mindset do teu colaborador e você está mudando, fazendo um olus todo em relação ao serviço de marido de aluguel. Genial. E faz a diferença. Total. Vocês estão percebendo o que a gente está falando? Vocês estão entendendo do quanto é interessante isso? Que nós não estamos só falando de obras e de caos. Nós estamos falando de cuidado com o cliente, de observar o detalhe, de mudar um mindset, de toda uma categoria que talvez se ache menor e que não é necessária, é importante, né? Se a gente não tivesse os maridos de aluguéis, o que seriam da gente, né? E a gente precisa muito deles e eles têm que vestir a camisa de que eu sou o cara e eu vou resolver a tua vida, eu vou cuidar direitinho. Adorei. Vamos continuar, que eu estou me divertindo muito. Espero que vocês também. Você teve que aprender tudo na raça? Ou foi se formando aos poucos? Buscando cursos, experiência de campo? Me conta um pouquinho sobre isso. Bom, já deu para perceber que foi na raça, né? Mas nem tudo ficou só na raça, né? Bom, a gente sabe que as pessoas, elas têm um feeling para isso. Sim. Todos nós temos um feeling para alguma coisa. Graças a Deus. Né? E para mim também não foi diferente. Para mim poder desenvolver isso, eu já deveria, sim, claro, ter uma certa experiência. Mínima que fosse, mas eu deveria ter. Né? Eu vim de uma família onde praticamente quase todos, né, meu bisavô, que me criei com ele, meu avô, meu pai, eles tinham os seus próprios negócios. E a maior parte deles, negócios manuais. Então, assim, coisas de casa... Você aprendeu de pequenininho? Aprendi de pequeno. Aprendi vendo o pai fazendo. Né? Não me lembro de meu pai ter que estar pagando um profissional para instalar um quadro. Trocar um chuveiro? Trocar um chuveiro, alguma coisa assim. Porque ele sabia fazer, então ele fazia. Então, isso eu aprendi. Não foi o que eu segui de começo, né? De primeira mão. Mas eu já sabia fazer Eu essas acho coisas, isso muito importante. Né? Acho muito másculo.
do homem botar para si e falar, eu resolvo. Deixa que eu faço. E Adoro claro, isso. né? A gente tem aqueles que resolvem de outra maneira, né? Uhum. Se todos esses, né, fossem assim, não ia ter serviço, né? Exatamente. O meu pai, cara, Então não eu- troca uma lâmpada. Então eu preciso daqueles que resolvem pagando. Uhum. Faz sentido aí. Faz sentido, não faz? Né? Adorei. Então eu preciso daqueles homens másculos que resolvem pagando, né? Que também tem seu valor. Que tem muito valor, né? Mas a maior parte foi na raça, tá? Eu tive que aprender muita coisa na raça e, claro, hoje, até para a gente manter no mercado, a gente vem se especializando, né? No mês passado, eu levei minha equipe para fazer um treinamento em Piem, Uau. na fábrica da Famosul. O que a fábrica da Famosul precisava? Ela precisava de pessoas que se qualificassem para quando eles tivessem referências para fazer instalação de portas laqueadas. Então, tem pessoas homologadas. Legal. Nós passamos 2 dias lá na fábrica com eles, recebendo treinamento sobre instalação de portas laqueadas e também sobre instalação de teto vinílico, uma outra tendência muito forte que está entrando no mercado, tá? Vocês prestaram bem atenção no que o Cris acabou de falar para a gente? Ele é um empresário do ramo da construção civil e ele parou 2 dias, ou seja, ele deixou de faturar 2 dias, deixou de atender clientes para poder instruir a equipe dele, para poder se informar, para poder aprender um pouco mais uma tendência do mercado da área dele. Quer dizer, isso não custa barato para o empresário, deixar de trabalhar, pagar para o funcionário dele aprender. Então, é importante a gente parar aqui para observar isso, para fazer um hiato nesse assunto, porque não foi simplesmente 2 dias onde a gente foi lá aprender. Não, foram 2 dias onde ele deixou de faturar e ele ainda teve que pagar o funcionário, porque a hora do funcionário tinha que estar sendo paga. Então, assim, isso é muito importante. É importante a gente valorizar profissionais que fazem isso. E ele tá olhando para o futuro. Você disse que era PVC, não sei, algumas portas aí que vão estar entrando no mercado. Exatamente. São portas de alto padrão, né? E, assim, são portas que, para você fazer a instalação dela, você precisa de técnicas e muito cuidado. Né? É a inovação do mercado hoje. A gente estava acostumado com portas de madeira, porta bruta, né? Onde você fazia todos os encaixes, todos os reparos que você precisava fazer para você instalar uma fechadura. Né? Era manual. Hoje ela sai de fábrica. Mas são portas que ela tem, assim, uma fragilidade, mas ela tem uma aparência muito bonita. Um requinte. Exatamente. Então, eles precisavam, né? Mas não basta só aí, não para só aí. Conta. Você falou, 2 dias, né? Exatamente, eu precisava estar faturando, mas eu estava lá junto com eles. 2 dias, mas a satisfação de eles terem pego o diploma de conclusão do treinamento. Que legal. A satisfação de eles estarem no hotel, nós ficamos num hotel legal, né? Comida bacana. À noite teve um happy hour, tá? Que a própria Famosul nos ofereceu, tá? A Famosul nos acolheu muito bem. Isso não tem preço. Não. Isso não tem preço, entendeu? Eu percebi que na outra semana o comentário era isso. O comentário era sobre isso, né? É um agrado a satisfação que você dá. que eles tinham, né? Sim, é um agrado que você dá. Exatamente. E outra, essa empresa, ela com certeza tem o nome dos seus funcionários da sua empresa, você Sim. sabe que tem XY pessoas competentes para um próximo trabalho. Exatamente. Então, semana que vem, daqui a 15 dias, que seja daqui a algum mês, você vai recuperar esse dinheiro. Porque eles mesmos ensinaram vocês e quando eles tiverem trabalho, eles vão passar para vocês. Então, você investiu na frente, mas você vai recuperar. Com certeza. Bem legal. E ainda teve o valor agregado, né? Oh. Teve o tal do salário emocional, que vocês comeram bem, entre aspas, descansaram, porque eles ficaram lá só aprendendo, né? Em vez de... tiveram uma rotina um pouco diferente, né? Exato. Isso é importante Isso também. É importante. Para arejar um pouco os ares e até os músculos, né? Exato. Adorei. Vamos lá. Hoje você tem uma reputação de confiança. Conquistada com muito brilho, né? Com muita dedicação. Mas confiança se constrói. O que você considera essencial para um cliente confiar em você? Pergunta interessante, hein? Interessante, difícil de responder, né? Mas o que a gente tem notado hoje? O que o cliente mais busca? O comprometimento. É isso que ele quer ver quando ele contrata um serviço.
a responsabilidade que você tem na execução daquele serviço. E qual que é a valorização que você dá para ele, tá? Com o material que ele compra. Tá? Hoje, às vezes, né, em determinados casos, o custo que o cliente tem com o material, ele é muito maior que a mão de obra. Tá? Então, que respeito que você dá para ele? Uhum. Outra coisa que o cliente valoriza muito é o comprometimento. Eu marquei com ele que horas que eu vou começar, que horas que eu vou estar lá, que dia que eu vou começar. Ele está te esperando. Claro. Ele está esperando você às 8 horas da segunda-feira, no dia 26. Ele está lá te esperando. Isso devia ser básico, né? Então, mas, infelizmente, não é, né? Então, é isso que eu percebo. É essa confiança que o cliente ele precisa. Tá? E isso a gente constrói assim. A gente constrói com comprometimento e com a qualidade da execução do serviço. E é interessante que essas coisas ecoam, né? Exatamente. Porque você fica manchado com essa capa do Superman, e daí aonde você vai, as pessoas te enxergam assim, e você cria um rótulo, cria um estigma, e que todo mundo paga por isso, quer isso, busca isso, indica isso, e você acaba até mudando um paradigma, porque o teu concorrente está vendo que você está ganhando mais, que você está pegando mais obra, que você está pegando mais serviço, porque você tem isso, aí ele começa a fazer também, e daí o outro, vira um dominó. Exato. E daí você está mudando aí uma área, olha que interessante. E no dia 30 de abril, eu estava entregando uma obra. Né? E no dia 30, a gente foi só para fazer limpeza. Né? Lavar tudo, fazer uma faxina. Sim. Né? Uma limpeza de obra. E o cliente falou bem assim, Christian, se prepara para daqui mais ou menos uns 3 meses, você vai voltar, tá? Você foi o quarto que passou aqui, os outros 3 a gente teve que mandar parar. Eita. Né? Olha, não, para, porque não estou gostando. Estava desperdiçando material e não estava saindo como a gente queria. E você foi uma tentativa que a gente estava fazendo. Tanto é que ela até comentou assim, quando eu te atendi, né, você talvez percebeu que eu estava assim, um pouco meio fechado, né? Sim, porque e realmente, né, foi assim que eles atenderam a gente, né? Assim, expuseram as exigências, né? Que a gente quer assim, dessa forma e assim. Eu falei, ok. Entendi a dor deles, deixei eles falarem tudo que eles precisavam falar. Uhum. Né? Por mais que eu tinha o projeto arquitetônico na minha mão, mas eu fui lá visitá-los e eu falei, eu quero saber o que vocês querem disso. Aqui é o projeto, ótimo. Está muito bonito o projeto. Mas o que vocês estão esperando? Uhum. Olha, a gente espera disso, aquilo outro. A gente quer assim, quer assado. Ah, legal. Tinha algumas coisas que eu precisava modificar, né? Porque o terreno que eles tinham não permitia uma execução fiel ao projeto, né? Precisava fazer alguns ajustes para manter a originalidade do projeto, né? É aí onde entra, entendeu? Você ouviu o cliente. Eu ouvi, eu dei atenção para eles, eu valorizei o pensamento deles, a ideia que eles tinham, por mais que era uma ideia que talvez não se adequasse, mas eu valorizei ela. E quando eu dei a minha sugestão, eles refletiram, pararam para pensar, é verdade. E no processo da execução, ela falou assim, sabe que ficou melhor a gente ter feito daquele jeito que você falou? Claro. Mas eu adquiri essa confiança deles como? Primeiro, entendendo o que eles queriam, ouvindo a dor deles, certo? E dando para eles uma expectativa. E é assim que a gente hoje busca trabalhar no mercado. Adorei. Apaixonante. É muito bom a gente conhecer outras áreas e aprofundar num ramo, assim, conhecer pessoas como você que não dão exemplo só para a deconstrução, como isso serve para qualquer outra área. Para qualquer área, para qualquer setor da vida da gente. Porque se a gente executar como você faz, a gente vai longe. Cris, eu tenho uma péssima notícia. Vamos lá. Já está acabando o nosso tempo. Mas já? Pois Começamos ainda há pouco. Pois é. Tava tão gostoso, foi tão leve, né? Foi muito legal. Foi mas já deu uma hora aqui. Olha que espetáculo. Mas eu, por mim, passava o dia inteiro aqui conversando com você, porque tá muito bom. Parabéns. Obrigado. Eu tô encantada e... Nossa, enquanto você falava, eu ficava pensando quem que eu vou indicar você, sabe? Quando que eu vou reformar o meu apartamento, né? Eu tô com um teto lá que precisa da tua mãozinha. Vamos lá. Mas use agora esses últimos minutos para você falar o que faltou perguntar,
o que você acha que é importante. Fale aí também as tuas redes, o teu site, o teu endereço, o teu telefone. Fale o que você precisar falar para vender o teu peixe para o nosso telespectador, que com certeza deve estar apaixonado como eu tô. Bom, você tinha me perguntado, né, que tipo de cliente eu procuro. Boa. Né? Você tinha me perguntado também o que eu espero. Né? Você já acabou de perguntar o que o cliente espera de mim. Uhum. O que eu espero do cliente também. Uhum. Né? Bom, eu acredito que é o seguinte, a via sempre ela é de mão dupla. Né? Da mesma forma como o cliente ele busca um comprometimento da parte de quem está executando esse serviço, né? Do contratante dele, nós também que estamos executando esse trabalho, a gente também busca dos nossos clientes a dedicação que eles também esperam da gente. Né? Então, excelentes clientes para mim são aquelas pessoas que buscam uma reforma bem feita, uma reforma de qualidade. São pessoas que valorizam bons profissionais. Tá? Não tem milagre. Não dá para você fazer milagre. Não tem como você pagar, certo? Um serviço bom, barato. Barato. Não tem. Esse milagre não existe, infelizmente. Em nenhuma área. Em nenhuma área. E todas as pessoas que te oferecerem esse tipo de serviço, pode ter certeza, elas não vão entregar. Tá? A gente vê inúmeros casos de pessoas que apenas começam, são caçadores. Né? Eu não estou aqui para caçar serviço, não estou aqui para mim poder pegar apenas mais um serviço. Não. Eu estou para me comprometer com você. Desde que também, né, o cliente se comprometa em entender, né, que um serviço de qualidade, um serviço bem feito, com profissionais, custa. Sim. Custa, né? Hoje o meu preço ele é justo. Eu entendo assim, eu não preciso explorar ninguém. Eu não preciso, vou usar um termo aqui, esfolar a vida de ninguém. Uhum. Mas também não abrir mão da tua qualidade, de tudo que você já construiu. Exatamente. E do resultado que você entrega. Você anda com Audi, ele custa. Muito. O seguro dele custa, a manutenção dele custa. A gasolina mais cara. Mas o que você está buscando nele? Conforto, qualidade, status, estabilidade, status. É ou não é? Uhum. Então, não tem como você comparar isso com outro carro classe A. Exato. Né? Estética e tudo Não tem como, né? Você vai comparar isso com... Então, é assim, né? Serviços bem feitos, serviços de qualidade, com comprometimento, com profissionais qualificados, eles têm seu valor agregado. Né? E toda pessoa pode ter? Pode. Tá? Pode. Tem que botar na balança. Exatamente. O que eu quero? Ela vai pagar um pouco mais caro, mas ela vai ter um resultado mais premium. Exatamente. Então, é que nem você sentar na primeira classe num avião. É mais caro, mas pensa. O luxo que você vai ter, né? O espaço, a comida, o conforto, vai entrar antes, vai sair antes, o tempo que você vai ganhar, etc. Exatamente. O status de você estar lá, pagando de patrão. Não, adorei. E você perguntou do meu telefone, né? Meu nome é Christian, né? Como já foi dito. Meu telefone, anota aí, tá? 419-9747-6024. Posso repetir? Por favor, deve. Como diz a... Tem um programador que fala, né? Repita, né? Isso, repita. Adorei. Vou usar. Repita. Então, é 99747-6024. E a Multiserve fazendo toda a diferença na sua vida. Né? Com certeza. Foi uma honra. A honra foi toda minha. Conhecer um pouquinho mais da sua história e poder estar transmitido aqui para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, um pouquinho mais sobre esse ramo, né, que você atua com tanta maestria. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ficamos por hoje. É isso. Reforme a sua casa. Construa, observe os cuidados com detalhe. A Multiserve é o canal. Ficou bom, hein? Beijo.